Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam realmente bem, porque hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Geografia, uma temática extremamente importante, instigante e atual, globalização. O meu nome é Lidiane Caline, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Natal. Vou fazer uma breve descrição para vocês, para que todos vocês possam me conhecer melhor. Eu tenho um cabelo louro, um pouco abaixo do ombro, uma pele clara, estou usando uma calça cor bege, uma blusa azul escura. Meu sinal em libras é indicador, junto com o dedo polegar, próximo ao canto direito do olho, abre formando C e fecha, fazendo referência aos meus olhos. E o que nós temos para a aula de hoje? Para a aula de hoje temos 27 slides, todos com fundo predominantemente brancos, letra cor preta, certo? No nosso primeiro slide nós temos no canto superior, Secretaria Municipal de Educação, abaixo a disciplina de Geografia, no centro o tema da nossa aula de hoje, Globalização da Cultura e Informação em Tempo Real. E aí, vamos começar? E agora, no slide 2, eu trouxe para nós relembrarmos esse conceito de globalização. O que nós temos aqui? Nós temos a imagem de um globo, certo? Representando o mundo. Do lado direito, nós temos pessoas conversando com o celular. Do lado esquerdo, um casal com mochila nas costas, dando a ideia de viagem. Na frente do globo, nós temos um casal apertando a mão, dando a ideia de fechar algum negócio. Na parte de trás do globo nós temos um homem conversando com o celular, segurando o computador, um avião, um sol, nuvens, um gráfico, cartas. No canto inferior direito nós temos lua, nuvens. Então nós estamos vendo aqui várias práticas do nosso mundo moderno, contemporâneo, né? Várias possibilidades. Estamos vendo também um tracejado. Olha aí, um tracejado interligando as pessoas, dando a ideia de uma maior conexão entre as relações sociais, econômicas, culturais. E aí, a partir de agora, dá para a gente ter uma ideia do que é globalização? Então, a globalização ela pode ser entendida como uma integração com a maior intensidade das relações econômicas, políticas, sociais e culturais em escala mundial, por meio da conexão em diferentes partes do globo. Professora, por que você sublinhou culturais? Porque na aula de hoje nós iremos focar a globalização da cultura, um tema extremamente complexo, instigante e atual. E para que nós possamos entender toda essa complexidade que gira em torno da globalização da cultura, vamos entender o conceito de cultura? No nosso slide 4, eu trago para vocês o conceito de cultura baseado no senso comum. Vocês vão perceber, pesquisando, que existem diferentes conceitos de cultura dos mais diferentes autores. Mas, de uma maneira geral, podemos entender cultura a partir do senso comum como aquela que possui um sentido de erudição, uma instrução vasta e variada, adquirida por meio de diversos mecanismos, principalmente o estudo. Então, para o senso comum, uma pessoa culta vai ser uma pessoa que ela tem acesso à literatura, à história, né, a uma boa música. Espera aí, professora. Então, quer dizer que os índios que não tiveram acesso à leitura, a uma boa música, à história, eles não têm cultura? E o nosso legado? Né? E o legado que os indígenas deixaram para a gente, esse legado cultural riquíssimo, né? A nossa tapioca, a rede, o chá de ervas. Então, a partir daí nós podemos perceber que esse conceito do senso comum de que cultura está relacionado a estudo, acesso a estudo, é um pouco equivocado e até um pouco preconceituoso, certo? Então, para a antropologia, a ciência que se detém a estudar as relações sociais, as culturas da sociedade, ela entende como cultura uma rede de significados que vai dar sentido ao mundo que cerca um indivíduo, ou seja, uma sociedade. E que essa rede ela vai englobar um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, costumes, leis, moral, línguas. A partir daí nós podemos perceber que, portanto, todos nós temos cultura. E como é que eu vou perceber, né,
como eu percebo a globalização da cultura no meu cotidiano. De que forma essa globalização, ela traz impactos, ela interfere na minha cultura. E aí no slide 5 eu trago um exemplo, o gênero musical funk, tão ouvido por parte dos jovens. Trago para vocês uma imagem onde nós temos a cantora Ludmilla, com três dançarinas atrás dela, ambas usando roupa preta, com uns acessórios de corda na roupa, embaixo o nome Ludmilla, e no centro da imagem Cobra Venenosa, que é a música que vem fazendo sucesso, está entre as mais ouvidas, que é fazendo referência a esse gênero musical que é o funk. Então vamos entender um pouquinho desse gênero musical que vocês tanto ouvem, né? O funk, ele surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 60. No Brasil, os primeiros bailes funks surgiram na década de 70 e 80, no Rio de Janeiro. Detalhe, na zona sul do Rio de Janeiro. O que isso significa? Que o funk ele veio para o Brasil, ele veio para atender a classe média, a classe nobre, né? E ele veio tocando com letras em inglês. Então a gente percebe uma influência desse gênero musical no Brasil, uma influência estadunidense, né? Ele veio tocado com letras em inglês. Com o passar do tempo, ele foi sofrendo algumas alterações. E aí, uma pessoa conhecida como Fernando Luiz Matos da Mata, conhecido como DJ Malboro, ele introduziu a bateria eletrônica no funk, dando esse gênero musical, dando esse novo ritmo a esse gênero musical, o qual é bastante ouvido por vocês. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí no slide 6 eu trago uma pesquisa do Correio Brasiliense, onde mostra que o funk ele cresce 3,421% fora do Brasil, em playlist do Spotify, ou seja, ele está no topo de lista das nacionalidades que mais ouvem o gênero. Além do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Paraguai, Reino Unido, França, Chile, Espanha, Canadá e Itália. Então nós podemos perceber que não apenas os Estados Unidos influenciou a nossa cultura a partir desse gênero musical, como o Brasil, ele também deu o seu toque brasileiro nesse gênero e passou a influenciar também outros países. Então podemos perceber aí uma troca de culturas. Vamos partir para o cinema? E aí no slide 7 eu trouxe a imagem de um filme, um longa-metragem dos Vingadores, né? Vocês estão vendo aí um shopping, uma fila com pessoas utilizando para assistir o filme, utilizando acessórios relacionados aos Vingadores, que são os personagens do filme, né? Escudos de Capitão América, máscaras de Capitão América, do Homem de Ferro, luvas do Hulk, né? E os filmes de Hollywood, de uma maneira geral, por exemplo, eles são produzidos para o mercado mundial, visando um público o mais amplo possível. E as produções estadunidenses, elas lideram o faturamento do mercado cinematográfico. Os Vingadores, por exemplo, eles foram recorde de bilheteria, né? Em toda a história do cinema dos últimos tempos, superando, por exemplo, o Avatar. Trouxe, ainda falando de cinema, um outro exemplo. Trouxe a imagem no slide 8 do cartaz Parasita, onde nós temos um casal, o homem conversando com a mulher sobre uma mesa e abaixo da mesa uma família, o pai, a mãe e os filhos. Por que eu trouxe o filme Parasita? Porque é um filme não de origem americana, mas sul-coreano, certo? Foi o primeiro filme em 92 anos de língua não inglesa a levar o prêmio de Oscar, certo? Também ganhou melhor direção, roteiro original e melhor filme estrangeiro. Ok. E o que eu quero com esses exemplos? Eu trouxe uma questão para que nós possamos refletir, né? A globalização, ela passa a ideia de um mundo de trocas e intercâmbios culturais, ok? Que os países se influenciam mutuamente, que essas trocas e essas influências, elas são recíprocas. Ok, nós estamos vendo que existe, de fato, uma troca de cultura entre os países. A questão é, essas trocas, elas realmente são iguais? Elas são recíprocas? Né? Ou seja, da mesma forma que o Brasil, por exemplo, influencia culturalmente os Estados Unidos influenciam o Brasil na mesma proporção?
Será? Não. A resposta é não. O que nós vamos perceber, né? Nós vimos aí, por exemplo, o filme sul-coreano. Existem sim outras produções cinematográficas de outros países, mas essas produções, elas não têm uma repercussão tão grande, elas não são veiculadas em grandes empresas de cinema, como por exemplo os americanos. Então, além disso, existem vários outros exemplos que nós podemos perceber no nosso cotidiano em que há uma imposição da cultura ocidental, certo? E que essas trocas que existem, elas não se dão de forma igualitária, nem muito menos homogênea, né? E sim uma imposição por parte da cultura ocidental. E aí eu trouxe um texto para que possamos compreender melhor esses exemplos. Os meios de comunicação, como o cinema e a internet, ajudam a difundir a cultura ocidental, que se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Então, no slide 7, nós podemos perceber que sim, há uma imposição por parte, aliás, slide 10, desculpa, uma imposição por parte da cultura ocidental, certo? Onde eles vão tentar impor os seus valores e vão tentar padronizar, fazer uma uniformização para que todos possam ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Mas por que isso? Qual o interesse dessa padronização? Qual o interesse de homogeneizar, de que tenhamos os mesmos comportamentos, os mesmos costumes, os mesmos hábitos? Por quê? Porque isso acontece, né? Porque isso ocorre. Ora, nós vivemos em um sistema, né? O sistema econômico predominante é o quê? O capitalismo, não é isso? E qual é o objetivo desse sistema? A maximização de lucros, a ampliação do mercado consumidor para que eles possam vender mais. Então, a partir do momento que há essa padronização cultural, facilita para que essas empresas elas possam ofertar os produtos em um menor custo por todo o mundo e, portanto, ampliar o seu poder econômico. No próximo slide, para colaborar com essa ideia, eu trouxe o filósofo alemão Theodor Adorno, onde ele vai dizer o seguinte: a expansão da produção industrial, somada à produção cultural, somada à propaganda, vai dar origem à indústria cultural, esse conceito tão conhecido por nós e tão discutido hoje. E o que é essa indústria cultural? É você transformar a cultura em mercadoria. É o nosso comportamento, os nossos hábitos e costumes passar a ser um produto vendável, certo? E aí quem são essas indústrias culturais? São essas grandes empresas de veiculação. A Disney, a Universal, a Paris Filme, a Rede Globo. E o objetivo delas, né, eu trouxe no próximo slide, no slide 13, o objetivo dessa indústria cultural. Qual é o objetivo? A principal estratégia seria criar, desenvolver, difundir por meio da televisão, do rádio, cinema, artes, vídeos, revistas, propagandas, um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados a hábitos de consumo. O objetivo, no final, é lucrar, é que nós possamos consumir, é que nós tenhamos esse hábito consumista para que eles possam lucrar. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? Nós podemos constatar essa visão de Adorno. No slide 14 eu trouxe uma imagem para que nós possamos compreender, um exemplo na prática, possamos compreender melhor essa ideia de indústria cultural na visão de Adorno, né? Então, as novelas, elas incentivam abertamente esse estilo de vida consumista, né? Então, nós estamos vendo aí uma imagem, onde nós temos a imagem de um shopping, parece a propaganda de uma loja, no fundo vocês veem o nome Casas Bahia, onde esse ator vai fazer compras de celular. Então, imaginem uma propaganda dessa de venda de celulares, né, propaganda da loja, em uma novela, em um horário nobre, a qual tem milhões e milhões de espectadores. Vocês imaginem, né, quantas pessoas essa propaganda vai atingir, quantas pessoas elas vão influenciar a consumir esses produtos. E ainda, no slide 15, dentro dessa globalização da cultura, eu trouxe um outro termo para que nós possamos discutir, tão importante quanto que é o multiculturalismo.
Observem essa imagem, nós temos o globo, certo? Uma parte do globo dando ideia de um mundo, né? Um mundo integrado, onde nós temos 5 rostos, né? Com características físicas diferentes, com tons de pele diferentes, dando ideia o quê? De uma diversidade étnica, né? Então, o multiculturalismo, ele é a convivência entre povos com essa diversidade étnica, com essas identidades culturais distintas em um mesmo território, país e região, sem que alguma delas predomine sobre as outras, né? E o que é essa identidade cultural distinta? A identidade cultural distinta vai ser o que vai ser produzido por um grupo de sociedade, produzido culturalmente por um grupo de sociedade, que vai ser diferente do que será produzido culturalmente por um outro grupo de sociedade. Um exemplo de como podemos perceber essa identidade cultural entre os grupos. Quando associamos o tipo de roupa a um ritmo musical, por exemplo. Eu trago essa imagem à direita, onde você tem dançarinos, né? No slide 16 eu trago essas imagens. À direita nós temos dançarinos, os homens utilizando calça azul com babado na ponta, nas cores verde, amarelo, vermelho e azul, utilizando uma sombrinha como acessório. Uma blusa também nas mesmas cores. As dançarinas, ao invés da calça, utilizando uma saia nas mesmas cores, também utilizando a sombrinha como acessório. Então, se eu coloco essa imagem para vocês, fazendo essa descrição, automaticamente vocês vão relacionar o frevo, que é esse ritmo musical e essa dança, a que estado, a que grupo social? Ao estado de Pernambuco, não é isso? Do lado esquerdo nós temos a Araruna, uma dança. E por que eu trouxe essa dança para vocês? Propositalmente, porque é uma dança genuinamente potiguar, para que nós possamos valorizar e conhecer e apreciar melhor a nossa cultura. Vocês conhecem essa dança? Pois é, a Araruna é uma dança do nosso estado, certo? Ela faz referência à aristocracia, né? A dança faz referência às danças da aristocracia. As roupas, por exemplo, são preta, nas cores preta e branca, fazendo referência ao pássaro. Araruna é um pássaro que normalmente se encontra no estado do Amazonas. Então as roupas são calça branca, fraque, cartola e uma gravata. E das mulheres, uma saia longa com a blusa de renda e um leque como acessório. Normalmente a dança ela se dá em pares, 7 a 10 pares, em um círculo, com movimentos fora e dentro do círculo, no sentido diagonal. E encerra com a batida de pé no chão. É uma dança linda, né? Que orgulho da nossa cultura potiguar. E aí eu trouxe uma imagem da dança, sugiro que vocês procurem, no slide 17 eu trouxe essa imagem, sugiro para que vocês possam pesquisar acerca não só da dança da Araruna, mas que vocês pesquisem também sobre vários outros artistas do nosso estado, valorizem a nossa cultura. Nós temos bandas e artistas profissionais maravilhosos. Então vamos apreciar o que é nosso, o que é da nossa terra. E ainda dentro do contexto da globalização da cultura, dentro do multiculturalismo, né, nós podemos perceber que a globalização, ao mesmo tempo que ela amplia, né, que ela faz com que tenhamos, a partir dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e dos transportes, com que tenhamos contato com pessoas de outros países, com identidades culturais de outros países, ao mesmo tempo, a globalização, ela também provoca uma aversão a essas culturas diferentes, né? Ela provoca uma exclusão ao que é diferente. E aí eu trouxe uma imagem no slide 18, onde vocês percebem nessa imagem várias fotos pequenas, vários quadradinhos, com pessoas com vestimentas diferentes, com cores de pele diferentes, fazendo referência a uma grande diversidade cultural que existe no mundo. E aí é importante aceitar as diferenças e valorizar culturas e modos de vida diversos. É uma maneira de perceber que não existe um modo correto e único de ser. O diferente ele é belo. A diversidade ela é linda. E é importante cultivar a diversidade. Cultivar a diversidade, cultivar a diferença de uma maneira geral, valorizar e respeitar, é um modo de ressaltar a convivência pacífica entre os povos, né? E de se contrapor a essa uniformização da cultura
da globalização, é de se contrapor a essa homogeneização cultural imposta pelas empresas transnacionais. E quais são as consequências da globalização cultural? Ora, nós temos a homogeneização dos estilos de vida, consumos culturais, como filmes, livros e músicas, e aí eu questiono a vocês, né? Até que ponto nós fazemos escolhas? Até que ponto você faz a escolha do que você quer ouvir, do que você quer escutar? Né? Ou será que essas nossas escolhas, elas já são pré-estabelecidas por outras pessoas que já escolheram por nós? Importante refletir acerca das nossas escolhas, da nossa individualidade, né? A difusão do consumismo propagado por essas empresas, o consumo em massa de produtos padronizados, essas são as consequências da globalização cultural. Agora, no próximo slide, vamos partir para o nosso próximo tema dessa aula, que é a informação em tempo real. Eu trouxe uma charge de Duke, onde vocês observam do lado esquerdo, no canto, na parte superior, a data 400 a.C., né? Percebe um homem com ar de seriedade, uma vestimenta fazendo referência à antiguidade, né? Com barba, uma caneta de pena escrevendo, um tinteiro ao lado, sentado em uma mesa, onde ele tem a seguinte frase, fazendo referência ao seu pensamento: só sei que nada sei. É uma frase bem conhecida de Sócrates, né? Onde ele diz o seguinte, que ele sabe até onde vai o limite do seu conhecimento, o limite da sua ignorância. E quanto mais se aprende, mais se tem o que descobrir, mais se tem o que conhecer. Do outro lado, nós temos um homem mais despojado, com o boné voltado para trás, né? Na sua frente, um computador com vários aplicativos e informações, né, abertas, segurando um celular com um WhatsApp, a imagem do WhatsApp. Em cima, uma data mais atual, 2015 d.C., correspondente aos nossos tempos modernos, com a frase fazendo referência ao seu pensamento: só sei que tudo sei. Então, nós já podemos perceber que ele não sabe de nada, né? Porque a partir do momento que nós passamos a falar que sabemos de tudo, nós não vamos ter mais interesse em pesquisar, em aprofundar nossos conhecimentos, não é isso? E eu trouxe esses dois conceitos exatamente para que nós possamos entender o que significa informação e o que é conhecimento, que são conceitos distintos. Informação significa dados processados sobre alguém ou alguma coisa, enquanto conhecimento refere-se às informações úteis obtidas através da aprendizagem e da experiência. E aí eu pergunto a vocês estão apenas absorvendo ou processando informações, ou vocês estão obtendo essas informações e transformando em conhecimento, trazendo uma funcionalidade para essas informações, trazendo algo que venha a agregar, que venha a fazer você crescer não apenas enquanto profissional, mas enquanto pessoa? E aí eu tive a curiosidade de pesquisar o que no slide 21 trouxe um gráfico onde eu tive uma curiosidade. O que tanto as crianças e os jovens fazem na internet, né? E aí, dentre os vários percentuais, entre acessar para pesquisas relacionadas à escola, acessar sites de saúde, de política, o que prevaleceu, o maior percentual, foi que a maioria das crianças e adolescentes, eles acessam a internet para comunicação e entretenimento durante o dia, né? Várias horas do dia. E aí, nesse gráfico, nós temos a porcentagem do lado esquerdo, que varia de 68% a 82%. Nós temos barras nas cores azul, laranja, cinza e amarelo, fazendo referências a atividades às quais os jovens acessam quando estão conectados com a internet. E 80% desse acesso é voltado para mensagens instantâneas. 77% assistem vídeos online, 75% ouvem músicas e 73% navegam em redes sociais. Nós nunca tivemos tanto acesso e tantas facilidades aos meios de comunicação, né? A essas tecnologias, elas facilitam muitas informações. No entanto, é importante percebermos as várias possibilidades que elas nos dão. Então, eu trouxe uma imagem no slide 22 sobre uma manifestação, certo? Um protesto,
para que nós possamos perceber que essas redes sociais, além de constituir um meio de disseminar informações e opiniões, elas também vêm sendo amplamente usadas para organizar manifestações e protestos. Vocês já pararam para pesquisar as manifestações e os protestos que tiveram aqui no nosso estado, pelo menos os mais recentes? Façam isso. Né? E aí eu trouxe o caso de George Floyd, um homem negro assassinado nos Estados Unidos por um policial branco. Durante a cena, várias pessoas filmaram pelos celulares dos telespectadores e essa filmagem, esses vídeos, eles foram divulgados e se espalharam nas redes sociais pelo mundo todo. O assassinato gerou uma onda de revolta social e protestos antirracistas e contra a violência policial em todo o mundo. Esse protesto e essa manifestação, né, ela lançou luz a questões relacionadas ao preconceito e à desigualdade racial. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós podemos perceber que existe dados que mostram ainda uma disparidade muito grande na desigualdade racial entre negros e brancos no que diz respeito ao acesso à educação, à saúde, à moradia, à informação, lamentavelmente. E aí, ainda dentro desse contexto de desigualdade, né, a desigualdade no acesso à informação é uma outra característica do processo de globalização. Então, eu trouxe aqui no slide 23, né, uma charge onde nós podemos perceber duas pessoas mal vestidas, um segurando uma caneca com um cifrão, símbolo mundial do dinheiro, o outro homem com uma placa, aceito Wi-Fi. E no título, 63,4 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. É um número significativo. Né? Vocês viram na aula anterior, onde foi muito bem esclarecido pela professora Mariana, falando acerca das desigualdades provocadas pela globalização, desse processo de exclusão, onde a globalização da economia, ela precisa, para ela poder vender seus produtos, para ela poder vender suas tecnologias, seus smartphones, sua internet, de toda uma rede de infraestrutura e de um mercado consumidor com amplo poder aquisitivo. Então, nós podemos perceber que no mundo, né, não só no mundo, mas no Brasil e no nosso estado, vão sempre existir essas desigualdades. E elas vêm sendo ampliadas por esse processo de globalização. Nessa imagem, a gente não vê apenas a privação no que diz respeito ao acesso de informação, mas outras privações que estão dentro desse contexto que é acentuada com a globalização. Privação à renda, privação à moradia, privação à saúde. E aí, dentro ainda desse processo de desigualdade no acesso à informação, eu trago a imagem de um professor em sala de aula com o seguinte questionamento. Será que a maioria dos nossos alunos tem acesso à internet? Né? Nós podemos perceber, e nós temos já a resposta, o qual foi bem esclarecida em aulas anteriores, que não. No nosso estado, 30% das pessoas não têm acesso à internet. E dessas 70% das que têm, né, muitos alunos que têm acesso, é um acesso comprometido, seja por uma má conexão, porque em áreas mais periféricas, em áreas mais pobres essa conexão ela não é legal, né? Muitas vezes ela cai na metade da aula, problemas relacionados ao aparelho, que muitas vezes é pré-pago, entre outras questões que nós poderíamos citar aqui. Então, nesse processo de pandemia, onde as aulas são online, essas desigualdades, elas se ampliaram. E por último, não menos importante, uma temática que agora está muito em evidência, né? Principalmente por causa da política, desse período eleitoral, que são as fake news. Né? E o que são as fake news? Né? Fake news é um termo em inglês utilizado para fazer referência a falsas notícias. Né? E qual é a motivação para a criação desse fake news? As motivações são várias, né? Criam normalmente títulos chamativos para que as pessoas possam acessar, e quanto mais acesso, a finalidade é lucrar. A finalidade dessas fake news, no final das contas, é lucrar. Elas também são utilizadas com uso indevido nesse período eleitoral, né? Nós percebemos nos jornais, nas redes sociais, né, várias notícias referentes a políticos e governos
que vem pagando valores significativos para que possam divulgar notícias falsas, né, que possam promover nas pessoas um sentimento de ódio, né, e de disseminação de ódio. E lamentavelmente, esse dinheiro que é revertido para essas falsas notícias, nessa disseminação de ódio, é o dinheiro do povo, que poderia ser revertido, por exemplo, em educação. Lamentável. E como identificar essas notícias falsas? No slide 26, eu trago uma imagem chamando a atenção de vocês para esse fato, para que vocês possam prestar atenção e não sair aí colaborando e divulgando com essas notícias. Dica número 1, prestem atenção aos títulos que chamam a atenção. Quando os títulos chamarem a atenção, leia a reportagem na íntegra, não encaminhe direto, pode ser um fake news. Né? Dica número 2, verifique a data de publicação. Às vezes a gente está encaminhando uma notícia que ela já foi publicada em datas anteriores. A partir daí, se ela não corresponde mais àquela data atual, ela passa a ser um fake news. Dica número 3, verifique a fonte da notícia. Observe a fonte, se é uma fonte confiável. Existem alguns sites que já são conhecidos como confiáveis. Verifique em outros sites a matéria publicada, como por exemplo, no IG, no UOL, no Terra. Verifique também as agências de checagem das fake news. Temos algumas muito conhecidas, como a Propag, por exemplo. Verifique o endereço do site, né? Se corresponde com o endereço de um site confiável. E para finalizar, eu trouxe aqui um cartoon, né, da Mafalda, onde diz o seguinte: use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? No outro quadrinho, a Mafalda senta, pensativa. E o que nós somos? E no último quadrinho, ela fica refletindo sentada de frente ao aparelho de TV. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Então, o conhecimento, né, a educação, ela ainda continua sendo a nossa arma para combater essas desigualdades. Né? A partir da educação, o cidadão ele se torna mais reflexivo, ele passa a ter conhecimento, ele passa a ter consciência. E um povo consciente incomoda, um povo consciente assusta, mete medo a essas empresas transnacionais e a governos mal intencionados. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos, cuidem-se, um forte abraço e até breve.